Vemos agora a cartela de divulgação do evento, onde pode-se ler: Ministério da Cultura e Sesc apresentam Sempre um Papo São Paulo, 2024, ano 38. Verônica Stiger e Edson Caiapó falam sobre raízes criativas, expressão artística e o cuidado com o planeta. Mediação, Semaia Oliveira. Há também a foto dos convidados e da mediadora. Verônica Stiger é uma mulher de aproximadamente 50 anos, branca, cabelos castanhos e olhos verdes. Edson Caiapó é um homem indígena de aproximadamente 50 anos, cabelos negros, longos, está segurando um livro cujo título é Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia. A mediadora Semaia Oliveira é uma mulher negra de aproximadamente 35 anos, também de cabelos negros. Na parte inferior da imagem, vemos a cartela de logotipos: Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Produção: AB Comunicação e Cultura. Associação Cultural Sempre um Papo. Realização: Sesc, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. PRONAC 238793. Boa noite, sejam todas as pessoas bem-vindas ao Sesc Pinheiros. Estamos abrindo mais uma edição do Sempre um Papo, projeto literário criado por Afonso Borges há 38 anos, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. O Sesc São Paulo é parceiro do projeto, colaborando para a realização desses debates essenciais que promovem reflexões profundas. Nesta edição, nosso foco será as criações que dialogam com o meio ambiente, promovendo novas visões sobre sustentabilidade e respeito aos ciclos naturais. Teremos uma série de 6 encontros mensais, que vão até abril de 2025, abordando temas fundamentais para repensarmos nossa relação com o planeta e os ciclos que nos sustentam. No encontro de hoje, teremos como tema Raízes Criativas, Expressão Artística e o Cuidado com o Planeta. Para começar essa jornada, temos a honra de contar com 2 convidados excepcionais. Verônica Stiger, aqui ao meu lado, nascida em Porto Alegre, escritora, crítica de arte, curadora e professora. Entre seus 14 livros de ficção publicados estão Opsanis Viata, Sul, Sombrio Ermo Turvo e Krakatoa, que acabou de chegar às livrarias. Então, com Opsanis Viata, seu primeiro romance, ela recebeu os prêmios Machado de Assis, São Paulo, na categoria Autor Estreante, e Açorianos, na categoria Narrativa Longa. Com Sul, ganhou o prêmio Jabuti, e com Sombrio Ermo Turvo, por sua vez, foi finalista dos prêmios Jabuti, Oceanos, Agês e Minuano. A gente também recebe Edson Caiapó, pertencente ao povo Mbegoncré, certo? Depois ele me corrige. Nascido no estado do Amapá, ele é historiador pela UFMG e doutor em educação pela PUC de São Paulo. Pesquisador das questões amazônicas e indígenas, é um escritor premiado pela Cátedra de Leitura da Unesco e vencedor do Prêmio Tamoios pela Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil. Ele é professor em cursos de graduação e pós-graduação, com foco na licenciatura intercultural indígena e pesquisador na McGill University, no Canadá. É curador também de artes e membro do Núcleo Indígena e Quilombola da OAB de São Paulo. A mediação dessa temporada do Sempre um Papo será feita por Semaia Oliveira. Ela é jornalista, escritora e cofundadora do site Nós, Mulheres da Periferia, com uma trajetória voltada ao debate sobre as desigualdades sociais e a voz das mulheres negras. Semaia traz perspectivas importantes para enriquecer todos os diálogos. Então, desejamos a todos uma noite inspiradora e rica em reflexões e trocas de ideias. Obrigado. Vemos agora o palco do auditório do Sesc Pinheiros, onde estão os convidados e a mediadora, Rafael, e ao fundo uma projeção com o título do projeto Sempre um Papo São Paulo. Bom, gente, para começar, dizer que é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês nessa noite, abrindo mais essa temporada do Sempre um Papo, que é um projeto muito inspirador e que eu tenho a honra de estar neste momento, abrindo essa temporada. Então, primeiro dizer que é uma emoção e uma alegria muito grande. Em segundo lugar, nós tivemos agora uma apresentação mais formal da trajetória de vocês. Eu gostaria de convocá-los a fazer uma
outra apresentação da perspectiva literária, né? Então, partindo desse tema, as raízes criativas, onde vocês ancoraram as raízes criativas de vocês, no sentido de que, como vocês escolheram ou foram escolhidos pela linguagem de vocês, a voz de vocês, e por que decidiram usar a literatura do jeito que vocês usam hoje? Por que escolheram esse caminho? A gente combinou nos bastidores que a Verônica começaria. O Edson cantou essa bala, então, Verônica, está com você. Tá bom, não, tudo bem, começo, né? Então, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite para estar aqui, né? É uma alegria estar com vocês nessa mesa. A gente já começou o papo, é sempre um papo, né? E sempre que a gente já começou antes, e na verdade a gente vai continuar por aqui, né? Bom, vamos tentar buscar, né, essas raízes literárias, né? Eu poderia começar na infância, porque eu acho que é quando... Mas não se assustem, eu não vou começar lá e depois chegar até hoje 5 horas, né? E agora eu não resisto a lembrar de uma anedota de uma artista plástica que se chama Sophie Caille, uma artista plástica francesa, que ela até teve uma exposição aqui no Brasil, foi no Pompeia, né? No Pompeia, que para ela chegou uma vez um jornalista e perguntou: me fale de você. Ela, sim, mas como fala de mim, né? Aí ele, fale, né, de você. Quando é que você nasceu? Aí ela disse a data que ela nasceu e parou. Aí ele, sim, e daí? E aí ela se irritou e ficou 5 horas falando da vida dela. Eu não vou fazer isso, né? Mas, como eu disse, talvez a gente possa voltar à infância, porque eu sempre escrevi. Né? Então, é isso aí que eu queria chegar. Desde que eu aprendi a escrever... Na verdade, antes, reformulando a frase, antes de eu aprender a escrever, que a gente poderia dizer que eu fabulava, né? Então eu tinha uma amiga, uma das minhas melhores amigas, ela fazia comigo uma espécie de teatro, né? Então assim, porque os nossos pais eram amigos, e então tinha jantares nas casas um dos outros, né? E a gente ia lá para o quarto e começava a fazer peças improvisadas que a gente apresentava. Então eu acho que já começa ali, né? O meu caminho numa tentativa de improvisação, sabe? De teatro. Eu vejo a raiz, já que a gente falou em raiz, ou seja, pensar esse princípio, né, pensar esse início, eu acho que está nesses teatros que a gente fazia antes mesmo de começar a ler e escrever, né? E depois, quando começa a escrever, eu gostava muito de escrever, mas, curiosamente, eu não pensava em ser escritora. Né? É engraçado, porque também eu sempre gosto de lembrar que eu queria ser astronauta, e eu acho que tem a ver com esse livro. Depois eu faço essa conexão, mas eu acho que tem a ver com esse livro, que é talvez um olhar para a Terra de fora, né? Então, e claro, eu nasci na década de 70, né? Então eu peguei pequena justamente aquela que ficou conhecida como a conquista espacial, né? Então era uma imaginação que se abria ali, né? Uma imaginação do espaço, uma imaginação de algo que para nós era ainda era uma tremenda novidade, né? Imagina, chegar à Lua era uma coisa super recente quando eu era pequena, né? Então tinha uma série de novidades envolvidas ali. Então eu acho que um pouco também estou falando disso porque eu acho que um pouco o abrir e imaginar esse céu, sabe, o imaginar um infinito, eu acho que talvez esteja nessa raiz de querer escrever, né? Que eu acho que uma coisa... Agora eu percebo que uma coisa não está desconectada da outra, né? Eu escrever, não querer necessariamente ser escritora, mas escrever muito, escrever ficção, e ter essa vontade de conquistar o espaço, né? Então, ou seja, tá dentro dessa imaginação espacial, né? De se abrir para o mundo, né? Então, eu acho que eu vejo um pouco aí, nessas brincadeiras de infância, eu acho que era uma outra maneira de olhar para o planeta até, né? Mas eu vou deixar o Edson falar, porque senão eu fico falando demais, eu não vou falar 5 horas. Obrigada, Juliana. Edson, por favor. Boa noite a todos e todas. Eu também quero agradecer imensamente, né, o convite para estar aqui no Sempre um Papo, no Sesc Pinheiros. Eu morei em Belo Horizonte e morei próximo, bem encostado na CEMIG, né, e lá na CEMIG acontecia sempre um papo. E olha, desde a década de 90 eu frequentei muito ali, né, esse evento. E quero dizer assim, sabe, que com relação à questão aqui colocada, sobre literatura, né, essa trajetória, aonde que começou, aonde que surgiu,
Para mim, assim, a palavra ancestralidade, sabe, ou os meus antepassados, né? Aonde que isso foi startado? Foi startado no momento em que eu nem existia, que foi o momento que os meus antepassados faziam histórias, né? E histórias que foram transmitidas de geração e que são transmitidas de geração em geração. E eu, na infância, ouvia as histórias à beira da fogueira, né? Vai sair um livro agora, nos próximos meses, né? Que conta um pouco sobre as rodas de contação de histórias à beira da fogueira, né? Deve estar saindo aí até o final do ano, antes do final do ano, né? Então, eu ouvia histórias que não estavam registradas na escrita. Algumas dessas histórias, inclusive, agora estão registradas porque eu e outras pessoas temos narrado, né, feito a narrativa escrita, com toda a consciência de que são narrativas coletivas. Então, a literatura que nós escrevemos, essa coisa que a gente chama de literatura indígena, eu tenho absoluta certeza e evidência de que é um conhecimento coletivo e que tem a ver com uma ancestralidade, tem a ver com histórias, com memórias que não estão narradas nos livros didáticos e nem estão nos currículos das escolas, e que nós temos disposição de contá-las, né? São histórias de origem, né? Histórias de pertencimentos, de línguas, né? de vivências na floresta e de conhecimentos que foram elaborados e produzidos nos laboratórios na floresta por tempos milenares. Então, assim, eu conheço, portanto, muitas dessas histórias que eu narro hoje desde a infância, mas, do ponto de vista da escrita propriamente, o que aconteceu, né, e daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor sobre isso, é que eu fui seminarista. Passei uma parte considerável da minha infância e adolescência até aos 18 anos dentro de internato cristão, né? Fui cristianizado e nessa cristianização eu desaprendi sobre a minha tradição, né? Eu fui ensinado a desaprender. Uma escola para desaprender, né, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Mas, quando eu voltei para o meu território originário, depois que eu fiz o curso de História na UFMG, lá em Belo Horizonte, eu sentei na beira de um rio com o seu Matê Caripuna, que é um pajé, e comecei a falar para ele sobre São Paulo, sobre Belo Horizonte, sobre as grandes cidades por onde eu andei. E ele me fez uma pergunta. Na verdade, ele me fez algumas perguntas depois que eu concluí toda a minha narrativa. Ele perguntou assim: lá, nesses lugares, as pessoas param para conversar na beira de uma fogueira? Aí eu lembrei do metrô de São Paulo, que as pessoas descem, né, e saem correndo, parece que a polícia está atrás de todo mundo, né, e as pessoas descem naquele desespero. Aí eu falei com ele assim: pajé, não, as pessoas conversam muito pouco, tem muita gente, mas elas não param para conversar nesse formato que nós fazemos aqui na beira da fogueira, para falar sobre ensinamentos, para falar sobre os nossos antepassados, sobre as nossas tradições. As pessoas trabalham muito e, no final do dia, elas se fecham, se trancam dentro das suas casas. Aí ele falou: nossa, é muito estranho. Aí depois ele perguntou assim: e tem floresta lá? Aí eu falei: não tem floresta, tem alguns depósitos de árvores, que eles chamam de parques, né? Tem o Parque de Ibirapuera, por exemplo, mas não pode subir em árvore. Uma vez eu estava no Ibirapuera, a minha filha era pequenininha, devia ter 5 anos, ela subiu numa árvore, tinha terminado de chegar da Amazônia, e aí um rapaz começou a apitar de longe, né? E apitando e fazendo gestos, e eu não conseguia entender. E aí, quando ele aproximou, eu entendi, ele estava brigando, dizendo que não pode subir na árvore. Não pode, é proibido, você não pode permitir que essa criança faça isso. Eu falei: meu amigo, mas ela está interagindo com a árvore, nós somos da Amazônia, povos indígenas, nós somos de povos indígenas da Amazônia, e ela gosta de subir em árvore. Aí ele falou: mas aqui não é Amazônia. Aí tudo bem, né? Eu falei: desce, vamos. Mas o pajé continuou. Aí ele perguntou assim: e rio? Tem rio lá? Aí eu lembrei lá do rio de Belo Horizonte, como é que é o nome lá? O rio Arrudas, né? Rio Arrudas, e lembrei de Tietê, Rio Pinheiros. Eu falei para ele: tem rio. Aí ele falou: mas pode nadar, pescar, tomar banho? Aí eu falei: não pode, porque é muito sujo. As pessoas jogam carro velho, geladeira velha, sapato velho, esgoto de todo tipo, e é sujo, não pode. Aí ele perguntou assim: mas por que as pessoas fazem isso? Por que elas sujam o rio? Aí eu fiquei pensando: é porque elas são muito desenvolvidas, né? Os lugares muito desenvolvidos, o desenvolvimento é muito alto, sabe? Então, essa conversa com o pajé, e depois ele foi fazendo uma série de outras provocações, e, inclusive, uma delas ele falou assim, que eu estava me orgulhando de ser ateu, né? Que eu aprendi a ser ateu na universidade.
Aí ele falou assim, mas você vai continuar sendo ateu ou você vai ser indígena mesmo, conosco? Aí eu pensei, não, eu vou ter que me desconverter do ateísmo, entendeu? E começar a transitar aqui na espiritualidade originária do meu povo, né? Reaprender o que me foi arrancado do ponto de vista das cosmologias, né? Das nossas espiritualidades originárias. Então, essa conversa com o pajé, para mim, foi um momento que a ficha caiu, de eu pensar assim, olha, eu vou ter que refazer o caminho, né? Eu achava que eu sabia muito, porque eu andei em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, e eu achava que eu vinha para cá só para ensinar, e, na verdade, estou descobrindo que eu não sei nada. A escola me fez desaprender, vou ter que reaprender, e vou ter que andar com os pajés, com as curandeiras, com as parteiras, com os xamãs, com os caçadores, com os pescadores, para reaprender tudo. E aí eu fiz exatamente esse movimento e, além desse reaprendizado, eu fiz esse movimento da escrita, que foi o momento que eu comecei a escrever, sabe, as histórias que eu vivenciava, porque, geralmente, as minhas narrativas escritas, do ponto de vista da literatura, são narrativas de vivências que eu tive na floresta. Obviamente que eu não estou me reportando aqui a um suposto resgate da memória como ela foi, porque isso é absolutamente impossível, né? Estou falando de literatura. Então, obviamente, que eu envolvo vários elementos e outros elementos relacionados àquelas experiências que eu tive lá de infância e de experiências mais recentes, e aí vou trazendo elementos do tempo presente, né? E a memória dialoga com o presente, obviamente, eu faço um pouco esse movimento, e aí eu considero que, sabe, o ponto de partida é esse, tem a ver com ancestralidade. E qual é o sentido dessa escrita? Novamente, eu volto, é a ancestralidade, entendeu? Qual é o sentido de eu escrever o que eu venho escrevendo? É o compromisso com a minha ancestralidade, com o meu povo, com as nossas línguas, com as nossas tradições, com os nossos saberes. Compromisso no sentido de que as pessoas não indígenas, a sociedade brasileira precisa conhecer essas realidades para respeitar, inclusive. Nós queremos dizer que nós somos povos do presente, que as nossas cosmologias elas são do tempo presente e que nós respeitamos o Big Bang, por exemplo, e respeitamos o criacionismo cristão, mas nós queremos também que as pessoas respeitem as nossas formas de conceber o mundo. Porque, afinal de contas, se disserem que as nossas tradições e formas de conceber são mitos no sentido pejorativo da palavra, nós vamos ter que responder que mito é o que vocês estão pensando aí. Criacionismo é um mito, entendeu? Big Bang é um mito, evolucionismo é um mito. Então, é melhor a gente se respeitar para não precisar chegar a esse ponto. Vamos, assim, pensar que é possível conceber o mundo em vários formatos. Existe uma pluralidade e não podemos nos prender numa monoepisteme. É isso. Muito obrigada, Edson. E aí, para continuar, eu acho que raízes criativas, e a gente tem também como adendo do cuidado do planeta, eu ia perguntar para você, Verônica, quando você se sentiu chamada pela natureza nas suas obras, porque a gente tem o seu último lançamento, mas tem também Onde a Onça Bebe Água, e tem várias outras interfaces nas suas obras que a gente pode trazer essa relação. Mas eu quero mudar um pouquinho a pergunta para um lugar... para um lugar de... por que a gente esqueceu que a gente é natureza? E se você acha que a literatura pode fazer a gente se lembrar disso de alguma forma? Será que o papel da literatura pode fazer a gente voltar a ser um pouco natureza? Eu acho que sim, eu acho que sim. E tenho a impressão que eu dou a resposta para isso justamente nesse último livro. Agora vai aparecer propaganda, né? Mas porque... O que eu faço nesse último livro? Que se chama, o último livro é esse aqui, né? Que se chama Krakatoa, né? Eu não sei se eu tinha mostrado antes, né? É um livro que é um romance. Ele é dividido em duas partes, Krakatoa e Anak Krakatoa, e eu acho que o resumo mais preciso desse livro é um resumo simples. É um livro sobre vulcões e fantasmas, né? E o que eu quero dizer com isso? Eu acho que ele é um livro, eu vou explicar como é que ele começa, que eu acho que aí dá para entender mais ou menos como é que eu estava pensando, e acho que espero responder a sua questão, que ele é um livro que ele começa, né, o primeiro texto do livro, o primeiro relato do livro, né, o primeiro capítulo, ele é sobre um coro de vulcões, né? Então, eu até vou ler a primeira frase, se eu enxergar, porque eu agora estou com preguiça de abrir meus óculos aqui,
né, que começa assim, ó: somente depois que se fez silêncio no mundo, ou seja, né, eu estou falando de um tempo que tempo é esse? Depois que se fez silêncio no mundo, né, então é um tempo que depois fica mais claro, ao longo desse capítulo, que eu digo que é depois do começo do mundo, né, então, na verdade, eu estou falando de um recomeço depois de uma tragédia, alguma desgraça que aconteceu. Então, somente depois que se fez silêncio no mundo, foi possível distinguir com alguma nitidez o único som então audível, o do coro dos vulcões, né? E aí ele começa, é um narrador, né, um homem que narra, um narrador masculino, e ele começa a falar desse som dos vulcões, né? Fica muito claro que é só ele que ouve, né, porque só tem os mortos em volta dele, né, ele o único sobrevivente, e aí então o livro começa ele começa justamente com a voz da natureza, né, aí que eu começo a responder a sua questão. Que natureza nesse caso? Dos vulcões, né? Então, ou seja, ele é um texto que ele começa com essa voz, a única voz que fala é a voz dos vulcões, até porque o narrador, quando ele quer falar, porque primeiro ele começa a descrever, né, escrevendo, né, que ele distinguiu esse som, etc. e tal, e como ele estava dormindo, achou que era alguém que tinha entrado em casa, e ele quer falar. Quem está aí? Só que ele não consegue. Ele não tem voz. Ele perdeu a voz, né? Então, ou seja, os únicos que têm voz já no início do livro são justamente esses elementos da natureza, que são os vulcões, né? E aí eu tinha falado antes, que parecia que eu não ia fechar, né, que era... Eu me dei conta agora, justamente respondendo para você, que essa minha fascinação com o espaço, querer ser astronauta, né? Então, ou seja, uma das grandes vantagens de ser astronauta seria ver a Terra, né, como uma coisa só e de longe, tem a ver com uma imagem que eu fiz na minha cabeça quando eu escrevi esse início desse livro, né? Que é qual? De que todos os vulcões do mundo começariam a entoar esse canto ao mesmo tempo. Ou seja, para se ver esse teatro que estava sendo desenvolvido ali, era preciso ter uma visão dessa do espaço. E mesmo assim não dá para ver a Terra inteira, né? Daria para ver só uma faceta da Terra. Mas é uma imagem que me veio na cabeça quando eu fiz isso. Então é como se a Terra inteira, né, os vulcões todos da Terra começassem a cantar ao mesmo tempo. Então ele é um início do livro que ele dá duas chaves. Primeiro, quem é que vai falar nesse livro? São essas vozes da natureza, né? Vozes da natureza e de transformação, tipo o gelo, né? Que é a água, mas solidificada em outro estado, né? Ou o carvão, que também, né, tem uma relação aí de transformação, né? Mas então dá a chave de, por um lado, quem é que vai falar mais nesse livro, né? Justamente essas vozes da natureza, né? Que, como eu já disse aqui, o vulcão, depois é a água, depois é o fogo, depois é o carvão, depois é o gelo, né? E o petróleo. Né, eu decidi incluir o petróleo também, porque eu queria imaginar que os vulcões se comunicavam pelo magma, né? Então, o petróleo também é outra dessas matérias, né, que ela percorre, né, o fundo da Terra, né? Então, a gente tem essas vozes. Então, tem, por um lado, essas vozes, né, que são quem é que fala, são essas vozes da natureza, e, por outro lado, ela é coral. Né? Então é um livro que ele dá a chave, porque por isso que ele é coral, tem vários narradores e essas vozes elas vão mudando de um para outro. E eu acho que há um capítulo que eu acho que responde muito a sua questão, acho eu, você vai me dizer se sim, que é um capítulo, há dois colóquios, né, nessa primeira parte, e um colóquio é o colóquio caverna, né, então ele se passa numa caverna, e quem fala são os elementos, quem fala é a água, o fogo, o carvão, o gelo e o sol. Né? Então eles falam sobre quem? Sobre um homem que está na caverna. Um homem que está na caverna e que não fala, talvez cante, talvez chore, um homem que está nu ali. Então, o que me parece que aconteceu nesse livro? Que foi um livro escrito durante a pandemia. Né? Então, um livro escrito durante a pandemia, e claro, a pandemia já é decorrência de uma série de transformações que o planeta está sofrendo. Né? Ela tem ligação com mudanças climáticas, etc. Né? Então, eu vivo nesse mundo.
né? Então, a gente vive esse momento, né? Nós estávamos até um pouco antes aqui de todos vocês chegarem, nós estávamos comentando sobre esse furacão que está chegando na Flórida, né? Um furacão cuja capacidade, sei lá como é que a gente diz, ele tem uma avaliação, a potência dele, né, era inimaginável até hoje, né, e isso se dá justamente em função dessas transformações. Então eu vivo nesse mundo, né, e como é que isso se refletiu, me parece, na literatura, né, me parece que se refletiu dessa forma, né, eu acabei dando voz para a natureza, e é uma coisa que eu noto depois, a partir justamente dessas perguntas que você... Não foi uma coisa consciente, agora eu vou fazer em função disso. Não. Eu senti a necessidade de fazer os vulcões falarem, depois, né, a água, etc. E a voz dos personagens humanos, ela se reduz e quase se elimina. Eles não por exemplo, acabei de dizer, no início eles não conseguem falar, né? Então eu acho que ela se reflete um pouco nisso. Não sei se eu fugi da sua questão, mas não, eu acho que respondeu. E aí eu vou pedir licença, Edson, eu vou fazer mais uma pergunta para a Verônica para a gente fazer um fechamento e depois eu sigo com 2 perguntas para você, só para a gente pegar uma última pergunta que já também estava planejada e que eu acho que faz sentido, que você falou, inclusive, numa entrevista ao Entre Linhas, que o seu desejo com esse livro era dar voz à natureza, de alguma forma, a essas forças da natureza. E aí, literariamente pensando, como foi para você dar a voz para o gelo, dar a voz, né? Esse exercício de se colocar ali como uma força da natureza que fala. Não, essa foi a maior dificuldade. Adoro essa sua questão, porque foi uma das coisas que mais me preocupou. Por quê? Porque quem escreve é humano, sou eu, né, ainda. E a questão é como fazer essas entidades, né? Eu gosto de pensar como entidades, na verdade, foi um amigo que disse, são como entidades. Eu disse, perfeito, adorei essa definição, né? Então, são como entidades, como fazer essas entidades falarem, né, mas sem humanizá-las, né? Porque se justamente a gente tem como eu acabei de explorar aqui, né? Eu queria criar justamente uma cisão, né, entre o que era da natureza, né, essas entidades, e os humanos, né, homens e mulheres e crianças que aparecem ali, bebês principalmente, né? Então, como fazer essas vozes sem humanizá-las e fazer de tal forma que uma fosse diferente da outra, né, e que se reconhecesse. Olha, foi difícil, né, porque a questão era como é que eles vão falar, né? Então, acho que por isso que tem muitos que têm uma fala que é uma fala assim... acho mais fácil. Posso ler? Pode. Porque é mais fácil. Vou ler uma pequenininha, que é mais fácil de... Você vai querer ler um trechinho? De entender. Deixa eu achar aqui. Por exemplo, o gelo, né? Eu imaginava que ele deveria ter uma fala. Eu vou ler o do gelo, que é o menorzinho. É um monólogo do gelo. Eu imaginava que ele tinha que ser uma fala cortante, né? Ele tinha que ser cortante, ele tinha que ser curtinho e etc. Então, o gelo, no monólogo, ele só diz: é preciso extinguir o fogo, é preciso cessar o calor, que ventos polares se levantem e tragam consigo o dilúvio. A morte do gelo é tornar-se água. Né? Então, ou seja, ele tinha essa voz cortante. Aí, por exemplo, eu vou ler só o início da água. Né? Então, o gelo é assim, né? É preciso tal coisa, é preciso cortar, né? É pontual. Cessar o fogo. Imagina, eu não imaginei que quando eu lançasse o livro, a gente ia estar respirando fuligem. Né? Mas é aquilo, estou vivendo nesse tempo. Né? Mas aí o monólogo da água, ela já é. Uma vez disseram-me que quando os tempos chegarem ao fim, toda a magia de existir se concentrará num único peito de mulher, e deste peito sairá um grande grito, uma única e isolada voz que então deixará de ser humana para se tornar uma caixa de ressonância e desespero. Esse grito ecoará por toda a terra, etc. e tal. Viu? É outro registro. Né? Então, o difícil era fazer essa diferença de registro. Né? Então, eu acho que por isso que eles também... Então, eles têm, de uma certa forma, uma diferença de registro, que era a minha maior preocupação, e a segunda, eu acho que eles todos têm uma fala um pouco hierática. Eu acho que por isso que esse meu amigo imaginou, se parecem entidades. Né? Então, dei um pouco essa...
Muito bom, Verônica, muito obrigada. E agora volto para o Edson para 2 perguntas contigo, que é essa primeira do que a gente estava falando um pouco antes, do porquê que a gente esqueceu que a gente é natureza. Acho fundamental você trazer aqui para essa roda, porque a gente precisa reaprender e depois a gente vai para o Presepadas ou para um outro livro, se você preferir. Tudo bem? Então, mas por que a gente esqueceu completamente, Edson, de que a gente é natureza? Olha, fazer nos esquecer que somos natureza é um projeto, né? Um projeto do mundo moderno. Então, nós estávamos conversando mais cedo, né? E eu estava argumentando que o iluminismo, né? Que é ali o momento de esteiar, né? o mundo moderno, no formato que estamos vendo, ensinou que nós não somos natureza, nós somos seres racionais, somos humanos e, portanto, racionais, somos superiores a todas as outras formas de vida. E, como racionais, nós devemos nos apartar da natureza e enxergar a natureza como hostil, como algo hostil que deve ser dominada e transformada em bens e produtos, né, que sirvam para o nosso bem-estar. E aí, então, a humanidade declarou guerra à terra pelo solo, pelo subsolo, pelas águas, pelo ar, né, em nome de progresso, porque a ideia é transformar a natureza em objetos e produtos, né, que comprovem o progresso humano e que, no futuro próximo, todos seriam felizes, né? Só que aí nós estamos aqui, então, no dia 8, hoje é dia 8, não é? 8 de outubro de 2024, não há felicidade. O que há é angústia, desencantamento, problemas socioambientais. Assim, existe uma questão de desequilíbrio climático que afeta o mundo inteiro igualmente. As pessoas estão angustiadas com medo de morrerem queimadas, né, com o aquecimento global, ou afogadas com as águas que sobem rapidamente, como o que aconteceu, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul. Por falar em Rio Grande do Sul, Guaíba, né, essa palavra Guaíba, que as pessoas ficam discutindo se é um rio ou um lago, Guaíba, na etimologia tupi, né, uma palavra que seria, assim, tradução livre, seria tipo terra encharcada, pântano, né? Guaíba é uma palavra da tradição indígena. Então, os indígenas já deram ensinamento lá e ninguém observou que é o seguinte, eles estão dizendo, olha, o nome, isso aqui é Guaíba, entendeu? Isso aqui é terra encharcada, é pântano. Aí, o que as pessoas fizeram? Elas jogaram terra, aterro, areia, pedra, construíram castelos, prédios ali, e, obviamente, que Guaíba é Guaíba, entendeu? E vai pegar de volta. Vai voltar a ser Guaíba. E vai voltar a ser Guaíba, obviamente, entendeu? Só que as pessoas não querem aprender as lições. Na década de 1980, quando os engenheiros começaram a construir lá em Angra dos Reis a usina nuclear, os Guarani que viviam lá tentaram dialogar com os engenheiros para dizer que não podia construir ali, que ia dar errado. Os engenheiros não quiseram ouvir. Construíram e a usina lá desabou, né? Olha aí os noticiários aí na internet, está lá, desabou geral, né? Ali a usina nuclear. Bom, aí os Guarani chegaram lá e falaram, olha, nós avisamos, o nome desse lugar aqui é Itaorna. Itaorna significa pedra podre, entendeu? Né? O que construir aqui vai cair. E desabou. Aí os engenheiros tiveram que buscar uma tecnologia de engenharia civil, não sei de onde, entendeu? Para dar conta de construir a usina, que foi um segundo momento de construção. Então, sabe, os povos indígenas eles têm ensinado sistematicamente, mas as pessoas elas fecham os ouvidos e os olhos, porque as pessoas preferem dar crédito ao falido projeto iluminista, moderno, sabe, que está levando a humanidade assim para um abismo absoluto. Eu tenho absoluta certeza que a literatura pode contribuir e contribui de maneira muito efetiva, sabe, para repensarmos tudo isso. Nós, povos indígenas, né, escritores indígenas e escritoras, quando pensamos a literatura indígena, nós pensamos de maneira muito orgânica. A gente pensa assim, para quê, para quem, sabe? E aí, para nós, assim, das questões colocadas nas nossas escritas, está o fortalecimento das nossas tradições, línguas e conhecimentos. Mas está também uma outra questão fundamental, igualmente, que é a questão do reconhecimento da vida humana e não humana como muito importantes e que precisam ser respeitadas. Aí tem um livro, né, eu queria ler um trecho, Memória da Mãe Terra. Olha o nome desse livro, Memória da Mãe Terra. Ele foi publicado em 2013 pela Tideuá. Aí eu queria ler um trecho do que eu escrevi, sabe, em 2013, que é assim, alguns trechos assim. Em meio à guerra e destruição, atualmente, isso é a Terra falando, tá? Isso é a Terra falando.
Em meio à guerra e destruição, atualmente tenho ouvido muito falar em paz e preservação, conservação da natureza. A natureza, que é o meu corpo, feito para alimentar meus filhos e para ser sua casa. Essa terra, essa casa tem sido sistematicamente atacada e poluída ao longo dos séculos. Aí eu vou dar um salto aqui, sabe, porque eu continuo escrevendo, falando que a Terra, né, então, é um espaço sagrado para nós, seres humanos. Aí a Terra continua falando, dizendo assim, meus filhos, né, nós, seres humanos, meus filhos, tão inteligentes, deixaram meu colo e decidiram lutar contra a minha força para dominar a natureza, que não tem mais, que não reconhecem mais a mim como uma força divina. A essa ruptura eles chamam de progresso, né? Não reconhecer mais a Terra como divina. A essa ruptura, né, os humanos denominam de progresso. Apesar das mudanças que meu corpo sofre com as ações das diversas forças da minha própria natureza, considero que a agonia desenfreada que atualmente sinto tem relação direta com a ambição humana. Aí vou dar um outro salto que diz assim, com o tempo, os humanos decidiram abrir meu corpo mais profundamente para extrair a minha carne, a qual denominam de minérios, pondo em risco, escancarado, as gerações presentes e futuras da própria humanidade. Da minha carne são produzidos outros bens e substâncias providas de um tipo de alquimia a que chamam de ciência maléfica e inconsequente. E aí tem um trecho que diz assim, por mais que eu tente me recuperar, a força humana que devasta é muito forte. As vozes das pessoas de bom coração, de espírito elevado, ecoam, mas são poucas a meu favor. E aí continua um diálogo são vários capítulos, são vários capítulos mesmo, né? Que é assim como se fosse a Terra falando das suas angústias, sabe, do sofrimento que ela vem passando, que tem a ver com esse projeto de progresso humano, né? E que nós estamos chamando na ciência de antropoceno, que é esse comportamento perverso da humanidade, que tem a ver com progresso e que foi muito bem construído ali no iluminismo, e que nós temos levado adiante e temos promovido desencantamento, temos promovido muita dor, muita angústia, e se continuarmos nessa pegada, os problemas vão ser piores, sabe? A angústia vai ser pior. Só que eu fico pensando assim e fico preocupado que a minha voz, assim, no sentido de que a minha voz ecoe como negacionismo. Quero dizer que não é negacionismo. Olha só, nós, seres humanos, somos a parte mais fraca, sabe, dessa teia de vida, vida humana e não humana. Se a humanidade desaparecer, provavelmente as coisas vão continuar por aqui, pela Terra, sabe? Mas se as florestas e os rios desaparecerem, muito provavelmente a humanidade não continuará por aqui, sabe? Porque ela não conseguirá, né, permanecer por aqui. Então, nós, seres humanos, temos que nos comportar, porque a Terra pode dar nota zero para nós, sabe? E dar nota zero pode significar que a Terra pode transformar nós, seres humanos, em poeira cósmica, sabe? E aí a vida vai continuar por aqui, outras formas de vida, as montanhas. Eu queria pedir a permissão só para ler um trecho de um poema de um rapaz, né, que se denomina como Alberto Caeiros, né? Alberto Caeiro, um Fernando Pessoa, né? O Fernando Pessoa escreveu Eu e Outros Eus, né? Então ele é cheio de eus. E tem um poema que foi publicado no livro Guardador de Rebanhos, que na internet é apelidado de Metafísica. É um poema longo. Eu quero ler só um trecho que ele diz assim: não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo e entraria pela minha porta adentro dizendo, aqui estou. Só um minuto, vou colocar meu óculos. Então, ele entraria pela porta adentro dizendo, aqui estou. Mas se Deus e as árvores, e as flores, e os montes, e o sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora,
E minha vida é toda uma oração e uma missa e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as flores e as árvores e os montes e o luar e o sol, para que lhe chamo eu Deus? Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar. Porque se ele se fez para eu ver sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes e luar e sol e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luar e sol. E aí ele prossegue, né? Meio que um mantra que, na minha opinião, converge muito bem com a forma de concepção de mundo dos povos indígenas, de princípio, sabe, e de início, de origem e princípio, que converge muito bem com a forma como os povos indígenas também concebem o mundo. Enfim, eu falaria um tempão aqui, vou parar por aqui, né, para dizer que eu tenho absoluta certeza que a literatura tem um potencial muito grande, sabe, para reencantar e fazer-nos refletir sobre as nossas ações e fazermos num outro formato de respeito à vida. Muito obrigada, Edson. E, gente, desculpa essa tosse, tá? Mas o tempo está muito seco. E aí a sensação da garganta seca, bebe água, aí você engasga com a água, e aí aconteceu tudo isso, mas está tudo certo. E aí eu gostaria muito, Edson, que você falasse um pouco do Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia. Porque você falou lá no comecinho sobre a questão do internato, né, de você ter passado por um período em que você precisou desacreditar de tudo que te formou, né? E esse livro é talvez um convite para essa recrença, né? Se podemos dizer assim. E depois a gente volta, Verônica. Olha, Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia ganhou um prêmio, que é o Prêmio Tamoios, da Fundação Nacional de Literatura Infantil e Juvenil, e ganhou um prêmio da Cátedra de Leitura da Unesco. É uma história que, quando ela foi publicada, me perguntaram assim, qual é a classificação. Eu não sou da área de literatura e nem de letras, eu sou historiador, sabe? Um pessoal meio linha dura, né? Historiador quer ser super cientista. Né? Você depois vai me perguntar sobre isso, eu tenho algumas coisas para considerar. Mas olha só, Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia é uma autobiografia, sabe? Só que não quiseram colocar como autobiografia, né? Colocaram, eu acho, como romance. Eu falei, bom, coloque como vocês quiserem, mas, no final das contas, eu estou contando assim, um pouco da minha história de infância, de uma criança que vive andando na floresta amazônica, né? Tomando banho em grandes rios, como o próprio Rio Amazonas, e que nunca foi numa escola de natação, porque nós aprendemos a nadar nadando nos grandes rios, né? Nós aprendemos a nos alimentar caçando e pescando desde pequenininho. Então, as coisas elas se dão de maneira muito prática. As crianças andam em grandes grupos, né? E sempre tem algum adulto por perto observando. Então, eu narro um pouco essa vida de infância e depois narro sobre uma ruptura, que é o momento em que eu fui levado para o internato em Altamira, saí do Amapá e fui para Altamira, que é estado do Pará, numa viagem muito longa, que é descrita aqui na narrativa, né, em barcos, né, nos grandes rios ali da Amazônia, mais de uma semana de viagem. Depois, a chegada no internato e uma fachada escrita assim, Educar para a Eternidade. E aí comecei a receber doutrina, sabe, assim, sistemática, doutrina, inclusive, que afirmava que as tradições indígenas eram do demônio e que nós tínhamos que, né, então, nos apartar das tradições indígenas, das cosmologias e espiritualidades indígenas, para nos apropriarmos da verdade, né, que é única. E recebi curso de oratória, né? Aprendi a falar a língua portuguesa, aprendi os códigos dos não-índios, né, dos não-indígenas. E quando eu terminei o ensino médio, eu fui para Minas Gerais, sabe, como missionário. Entrei na UFMG, fiz vestibular em 1991, entrei na UFMG, virei ateu e anarquista, militante do movimento estudantil, militante do MST, né, entrei nos movimentos sociais e depois retornei, quando eu terminei o curso de História, retornei para a minha terra, que tem a ver com aquela história da conversa ali com o pajé na beira do rio, que aí eu tive que fazer um outro movimento de reconsiderar a minha vida, sabe, porque eu preferi não continuar sendo ateu, por conta de que eu queria assim dialogar com as espiritualidades refinadas do meu povo Kayapó Mbengocré, sabe? Então,
eu fiz toda essa trajetória, tive que fazer um movimento que o João Pacheco de Oliveira, antropólogo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chama de A Viagem de Volta. Tem um livro, né, chamado A Viagem de Volta, que é exatamente esse movimento de indígenas que se perderam no meio do caminho por conta da violência colonizadora, mas que depois conseguiram voltar, né, para a sua origem. Eu tive que fazer essa viagem de volta. Então, essa pessoa que vos fala aqui, né, que é Edson Caiapó, sou ativista do movimento indígena, escritor, pesquisador, professor na Universidade Federal do Sul da Bahia, no Instituto Federal da Bahia, sou pesquisador na McGill University, no Canadá. Obviamente que eu sou o resultado de todo esse movimento, né? Então, as pessoas me perguntam assim, sabe, sim, foi bom ou não foi você ter aprendido os códigos dos não-índios, né, a ciência, e ter ido para o internato? Aí eu tenho que dizer, olha, calma aí, entendeu? Porque hoje a luta é para que a escola seja amansada, a escola não precisa ser violenta, como foi comigo. Todos nós queremos ser graduados, mestres e doutores, sabe, em qualquer área. Só que nós não precisamos e não devemos, não merecemos passar por um processo violento como esse que eu passei, sabe? Então, a escola tem que ser amansada, a escola tem que repensar suas práticas violentas, colonizadoras, de não tolerância com a diversidade sociolinguística e cosmológica, especialmente no Brasil. Olha, o Brasil é um país, sabe, que, além da língua portuguesa, tem mais 275 línguas fluentemente faladas, que são as línguas indígenas. São mais de 300 povos diferentes. Uma diversidade de conhecimento assim absurdamente grande que a sociedade brasileira não respeita, não quer conhecer e não quer dialogar com esses saberes. Muito obrigada, Edson. Depois de tudo isso, Verônica... Agora vai ser difícil. Muito difícil. Muito obrigada, Edson, porque a gente, de fato, precisa... É o que eu estava falando um pouquinho antes. Exato, né? E eu estava pensando, enquanto o Edson falava, que foi muito violento esse processo pelo qual ele passou. Muito. É de uma violência absurda, é o terror, né? Ainda mais querer que você abandone quem você é, né? Para se tornar um outro, para é horrível. E aí, enquanto você falava, eu estava pensando que, na verdade, a escola, o que a gente deveria aprender na escola era, pelo menos, uma parte dessas línguas outras, né? Exatamente. Né? Porque lá pelas tantas o Edson tinha dito, né? Me perguntaram, mas não era legal aprender né, a língua, etc. Sim, mas a gente também poderia aprender as outras línguas, né? Por que as nossas escolas não ensinam? Né? E por que a gente nunca presta atenção? Eu acho que você falou de que os homens fecharam os olhos e os ouvidos para as traduções reais, né, de Guaíba, né, e de outros significados. Eu ia falar disso também. Mas, assim, a prepotência nos trouxe até aqui, né? Eu acho que, além de fechar os olhos, a prepotência nos trouxe até aqui. O desacreditar completamente daquele saber e achar que, de fato, você é a pessoa que é detentora da sabedoria e que os seus meios vão sanar, vão resolver o Guaíba, vão resolver, sabe? Então, a gente não conhece a língua, a gente não conhece os significados e a prepotência nos trouxe até aqui, ou seja... Não, e sobre o Guaíba, porque o Edson lembrou do Guaíba, eu sou gaúcha, né? Eu acho que não dá para disfarçar o sotaque. Eu já desisti de dizer que eu perdi o sotaque, porque não é verdade, eu não perdi de todo. Né? Mas, falando do Guaíba, porque o Edson lembrou, né? Que falam-se que não é rio, não é lago. Olha, desde que eu me conheci por gente, todo mundo sabe no Rio Grande do Sul que ele não é um rio, mas a gente chamava ele de rio por comodidade narrativa, né, como diz o Borges. Agora, para mim, é uma questão política chamar o Guaíba de rio, por uma razão muito simples. Não sei se vocês repararam, e agora na enchente isso ficou muito claro, né, nas notícias sobre a enchente, só se referiam ao Guaíba como lago, por uma razão que é uma razão terrível, né, que é... se ele é classificado como lago, se pode construir a 30 metros de sua margem. Se ele é um rio, só a 200. Então, vocês já entenderam a questão predatória que tem aí por trás, né, nessa nomeação e nessa mudança de nomeação de rio para lago. Então, para mim, agora, é óbvio, todo mundo sabe, não é um rio, não é um estuário, ele é uma coisa muito, muito particular, tanto que a gente chama de Uoguaíba, lá no Rio Grande do Sul. Mas, quando eu me refiro a ele, para mim, agora não há dúvida nenhuma, Rio Guaíba.
porque é uma maneira de preservar um pouco mais esse predatório, né, que tem das incorporadoras querendo construir as margens do Guaíba para piorar ainda mais a situação, né? Sim. E, gente, a gente vai abrir para vocês perguntarem, tá? Já, eu estou controlando o tempo aqui, né, Rafael? Qualquer coisa você me grita. Já a gente vai fazer essa abertura. E, por enquanto, eu sigo aqui. E aí eu gostaria de ouvir vocês agora um pouquinho, ouvindo tudo que vocês têm dito até agora, que é como tem chegado nas pessoas, como tem sido esse retorno para vocês? Estava no roteiro? Não, porque o quê? Não tem problema, assim que é divertido. Porque eu fico me perguntando como a gente tem feito para refletir sobre essas mudanças que a gente precisa fazer internamente para aprender a conviver novamente com a natureza. É um exercício, a gente precisa estar muito disposto, certo? Como é que vocês têm percebido o retorno dos leitores e das leitoras, né? Essa reflexão tem acontecido, essas provocações das forças da natureza, como você traz nos seus livros, e como você traz nas suas obras, esse diálogo está começando a acontecer? Vocês sentem isso? Verônica. Estou pensando. Bom, esse aqui é muito recente, né? Mas eu acho que já dá para perceber alguma coisa, né? Eu acho que até um convite para vir aqui, né, no Sempre o Papo com esse tema, eu acho que já reflete um pouco isso. Já dá para perceber que se está tratando a natureza de uma maneira diferente, né? Então, por exemplo, as mudanças climáticas, todas essas questões que nós estamos discutindo, elas não se tornam um tema, né? Mas no livro, como eu já expliquei, a natureza vem à frente, né? Então o humano fica quase como um coadjuvante ali, né? Mas eu acho que já está tendo alguma resposta nesse sentido, né? Mas você mencionou muito rapidamente um outro livro meu, que é um livro infantil, que é o Onde a Onça Bebe Água, né? Que é um livro que é feito a partir é um livro em coautoria, né? No sentido de que ele parte de um projeto, aliás, do SESC, o SESC São Carlos, né? Que a ideia era ler ciência, se chamava esse projeto, e a ideia era transformar uma teoria científica numa história, numa narrativa para crianças, né? De 10 anos, em torno de 10 anos. E aí a teoria era do Eduardo Viveiros de Castro, né? Então era o perspectivismo ameríndio, e a ideia era como transpor isso para uma história infantil, e aí o Eduardo me chama para fazer esse trabalho, né? Então, acho que ali a gente tem... E é um livro, claro, Onde a Onça Bebe Água, se passa na floresta, né? Tem o Joaci, que sonha, e no sonho muda tudo, né? Tá tudo dizimado, né? Tem também um cenário de destruição, onde ele encontra a onça. Claro, é um livro infantil, então é divertido, né? O diálogo que ele tem com a onça, etc. Esse eu acho que tem claro, até porque ele é mais antigo, né? Mas eu tenho uma ressonância maior em relação a esses temas, né? Essa volta à floresta, essa volta a uma como é que se diz? A um perceber que a gente está integrado, né, nesse ambiente. Nós somos parte desse ambiente, né? Não é assim, nós temos que domar tudo, né? Nós somos parte desse ambiente, né? Senão acaba como quase aquela anedota do escorpião, né, que pega a carona, não me lembro com que bicho, e mata, né? É um pouco o que a gente faz, né? A gente se mata, né? A gente se mata. E para você, Edson, como tem sido? Você tem recebido esse retorno? Esse diálogo tem acontecido? Olha, nós que estamos assim diria, na linha de frente do debate, da escrita, nós sempre queremos que as coisas aconteçam de maneira mais acelerada. Mas eu consigo assim fazer considerações a respeito disso, no sentido de pensar assim que tem tido avanço, sabe? Eu não porque eu esteja aqui nessa cadeira e nesse espaço, mas eu tenho participado de muitos eventos do MASP, né? Desculpa, olha, eu estive no MASP recentemente, do SESC. Inclusive aqui no SESC Pinheiro, já estive várias vezes dando oficina, participando de uma série de eventos aqui, mas nos SESCs, outros aqui de São Paulo, mas também de outros estados. Semana passada estivemos num evento muito lindo, que eu estive também na curadoria, lá no SESC de Porto Seguro, um evento chamado Etnicidades. Então, o SESC tem pautado esse debate, questão indígena e questão ambiental,
né, pautado com muita intensidade, mas não só o SESC, outras instituições, as universidades, as escolas. Existe hoje não, né, desde 2008, a Lei 11.645 de 2008, que fala da obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Então, assim, sabe, existe alguma mobilização que nós queríamos que fosse muito mais acelerado, obviamente. Isso é uma coisa. Agora, sabe, tem uma coisa assim que me deixa um pouco angustiado, que é o de pensar que as pessoas assim têm muita dificuldade de abrir espaço para esse tipo de debate, de leitura, de escrita, né, sobre questões ambientais, questões étnico-raciais. Só que agora, diante, né, das crises ambientais, né, desse desequilíbrio climático que nós estamos vendo, né, eu diria assim, no primeiro momento, infelizmente, tivemos que chegar aí para que as pessoas começassem a acordar, abrir os olhos, né, porque as pessoas estão com medo de morrer, né? Elas estão com medo de morrer nesse momento ou estão com medo de que os seus filhos e netos morram no futuro próximo, né? Então, assim, por conta disso, e que está muito evidente que o negócio tá feio mesmo, né, que os ventos estão muito fortes, as chuvas estão muito intensas, né? As secas estão muito intensas, o ar está muito seco, né? E aí as pessoas começam a ficar com medo, pensando assim, pô, a gente tem que fazer alguma coisa, entendeu? A gente tem que procurar aí os indígenas para conversar com as pessoas ambientalistas, pessoas que são sensíveis às questões ambientais, porque elas podem ajudar. Só que é importante dizer que os povos indígenas estão, olha, há séculos, entendeu, falando sobre esses problemas. Desde que os portugueses chegaram aqui em 1500, os indígenas estão dizendo, olha, esse negócio está errado, entendeu? Porque eles chegam aqui destruindo tudo e matando todo mundo, esse negócio está errado e vai dar errado. Só que ninguém nunca quis ouvir as vozes indígenas, sabe? Mas nós temos disposição para dialogar, sempre tivemos. Eu queria pedir permissão assim para falar de uma narrativa. Eu gosto muito do Ailton. O Ailton é meu mestre, grande mestre mesmo de ensinamento. Então, o Ailton faz uma fala em um documentário chamado Guerras do Brasil, episódio número 1. Ele diz assim que quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles chegaram fedidos, perebentos, famintos e, sabe, cansados, doentes, né? Assim, intensamente doentes. Os indígenas poderiam ter pegado esses caras e matado todos eles afogados, porque eram milhões. Nunca teve negócio de vazio demográfico aqui, né? O Eduardo Neves, arqueólogo da USP, fala de 10 milhões de indígenas só na Amazônia no ano de 1500, né? Então, não tinha vazio demográfico. Aí o Ailton diz, então, podíamos ter pego esses caras e matado todos eles. Mas não foi isso que fizeram, porque os indígenas quiseram e querem ainda hoje o diálogo. Aí chamaram lá os pajés, as curandeiras, os xamãs para cuidar, né, deles, curar as doenças. Chamaram um grupo de pescadores, caçadores e coletores para buscar comida gostosa para esse pessoal. Coloca rede macia, coloca esteira macia no chão para eles dormirem, descansarem, porque nós queremos ser amigo deles. Esses caras se recuperaram e, num período de 30 anos, quase exterminaram os nossos, sabe, com cristianismo e com arma de fogo. Depois de mais de 500 anos de tudo isso, nós continuamos apostando no diálogo. Nós estamos dizendo da necessidade de dialogarmos em favor da vida. Os povos indígenas não são salvadores de nada. Nós não temos nenhuma intenção de sermos salvadores da terra. Inclusive porque quem tem que se salvar não é a terra, somos nós. Então, nós temos que fazer uma unidade das mãos, sabe, em favor da vida humana e não humana, e particularmente em favor da nossa vida aqui no tempo presente e das futuras gerações. Eu acho que essa lição aí nós temos que aprender, e os povos indígenas têm muita disposição de fazer essa conversa. Estamos todos convocados e convocadas, não é? O tempo todo. Tem pergunta? Tá. Por favor. Obrigada, gente. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Luísa. É uma pergunta, assim, eu acho que até meio pegar a percepção de vocês, porque eu trabalho com sustentabilidade corporativa e eu frequento muito Sempre um Papo, sempre, os festivais, então eu meio que estou um pouco dos dois lados, em que eu trabalho com as empresas no dia a dia e também estou aqui ouvindo questões mais ambientalistas, mais focadas e mais digamos, com intenções que ali são mais focadas, né, na questão ambientalista. E aí, assim, eu vejo que quando você fala do diálogo,
é meio pegar a percepção de vocês, assim, no sentido de como que a gente dialoga com o meio corporativo e o meio até, assim, digamos, governamental, das parcerias trissetoriais e tudo. Como que a gente faz essa ponte? E é difícil falar como, né? Porque também é difícil buscar uma solução, assim, que vocês me falem, faz isso, faz aquilo. Mas é mais a percepção de que existe uma teimosia ali, né? Nesse meio do dinheiro, né? Existe uma teimosia ali de que é tudo sobre o lucro, e sem pensar nesse futuro nosso, né? Então vocês falaram, o pessoal tá com medo, a gente está com medo de morrer, mas eu ainda vejo que no mundo do dinheiro, assim, no mundo empresarial, ainda parece que não chegou um pouco desse medo ainda, sabe? Então, assim, mas qual a percepção de vocês, se vocês veem um avanço, e também se vocês veem como fazer esses diálogos com esse mundo que pensa de um lado tão financeiro, né, e não do lado da vida, assim. Mas essa percepção. Obrigada, gente. Edson. Agora, o Edson é mais especialista. Não, olha, essa questão aí, né, ela não é fácil, não. Eu estive recentemente num evento organizado pela Editora Globo, que era exatamente com grupos corporativos, sabe? Eu fiquei com medo quando recebi o convite, né, para fazer uma conversa, né, num espaço muito chique, né, nas pessoas sentadas em mesas com comidas muito chiques e bebidas, e nós termos que falar para grandes empresários, né, grandes corporações, sobre como fazer mudar o rumo das coisas, né, com foco na COP30, que vai acontecer ano que vem em Belém. Reunião de cúpula, né, para discutir sobre questão de desenvolvimento e questões ambientais. Mas sabe que eu quero dizer, assim, em primeiro lugar, sabe, uma fala meio assim, eu diria forte, que é de pensar que existe uma tendência, né, desses grupos corporativos, dos grandes grupos corporativos, existe uma tendência deles morrerem afogados e queimados, abraçados com dinheiro, sabe, não quererem abrir mão do negócio, sabe, para eles, tipo, que se exploda tudo, né, que morra todas as onças e todas as florestas e todas as andirobeiras, todos os beija-flores, todas as jiboias, e, enfim, todas as crianças, né? Vamos continuar aqui tomando Coca-Cola e ganhando muito dinheiro. Mas, sim, e tem uma outra coisa, né? Muitos desses grupos e pessoas aposta no negacionismo, de dizer, não, mas isso aí é um movimento natural, não tem a ver com a intervenção humana, com a ação humana na Terra. É porque a Terra está mudando de eixo, e aí tem toda uma teoria que tem um cunho negacionista, no sentido de negar que nós, seres humanos, estamos devastando, sabe? Que nós precisamos mudar os nossos comportamentos por aqui. Não querem mudar, né? Ou então continua apostando no progresso, que é no sentido de pensar, bom, mas eu, como tenho muito dinheiro, vou escapar, os pobres vão morrer. Eu vou comprar umas pílulas, né, que vão, né, me fazer muito forte, eu vou continuar vivendo aqui num espaço onde outros não viverão. Enfim, eu acho que a primeira fala que eu quero fazer é essa, que é uma fala drástica, mas eu prefiro uma segunda fala, sabe, que tem a ver com ideias para adiar o fim do mundo. O Ailton Krenak me falou que ele foi numa palestra e ele ouviu uma fala muito pessimista de um grande cientista, autoridade, que de maneira brilhante, falou, olha, era para os seres humanos terem mais cuidado e não tiveram, agora não tem mais jeito, entendeu? Se nós apagarmos todas as luzes, todos os motores, apagarmos tudo, sabe, no mundo inteiro, infelizmente, não tem mais jeito. A gente só tem que esperar a hora do apocalipse, porque, né, a destruição já está num processo avançado, igual um câncer em estágio terminal. Não tem mais volta. Aí o Ailton ouviu isso e foi para casa, sabe? Foi para casa dele, dormiu e acordou no outro dia e falou, essa fala está errada, eu quero repensar isso, entendeu? Porque não é possível, nós não podemos admitir uma derrota desse tipo. E aí talvez seja muito, assim, eu diria, utópica, sabe? Pensar e apostar no otimismo, que as pessoas elas têm que, sabe, mudar, e elas precisam mudar, e nós temos que ser insistentes em termos de mudança, sabe? E aí o Ailton Krenak diz assim, ideias para adiar o fim do mundo, é isso aqui que nós estamos fazendo, por exemplo, sabe? Não é ele dizendo receita para adiar o fim do mundo, ele está dizendo porque tem pessoas, entendeu? Boas, pessoas de ideias boas, de bom coração, pessoas sensíveis, e essas pessoas são as pessoas que vão fazer narrativas orais e escritas
para adiarmos o fim do mundo. E aí o Ailton fala especialmente os indígenas, porque os indígenas são aqueles que, historicamente, estão falando da destruição. Olha, tem uma carta famosa lá do cacique Seattle, que é do século XIX, lá nos Estados Unidos, que o presidente dos Estados Unidos mandou uma carta dizendo: queremos comprar sua terra, a terra do teu povo. Ele leu assim, né, e falou: mas como assim ele quer comprar? A terra não é nossa. A terra não nos pertence, nós que pertencemos à terra, como é que a gente vai vender uma coisa que não é nossa? Sabe? Aí ele já levantou esse questionamento, que é um questionamento que os povos indígenas estão levantando o tempo todo. Nós não pertencemos, a terra não nos pertence, nós que pertencemos a ela. Então, eu aposto, sabe, no otimismo, sou otimista e aposto na ideia de que nós vamos conseguir vencer e convencer essas pessoas, sabe, que estão apostando nesse progresso devastador, né, para que elas mudem de posição, mudem de lado. Talvez a COP30 seja um espaço privilegiado para nós fazermos essa discussão. Eu fico feliz, para encerrar, eu fico feliz de ter participado de um evento de pessoas lá, de grandes corporações, que tiveram disposição de ir lá para me ouvir, sabe? Eu falei, poxa, que felicidade. Porque antes eles diziam que indígena nem era humano, sabe? Em 1537, o Papa Paulo III assinou um decreto dizendo que os indígenas eram humanos. Então, se agora eles estão querendo ouvir, é porque eles começaram a perceber que o negócio está muito grave, que precisa, de fato, ser repensado. Precisamos refletir sobre essas práticas. A escola, timidamente, está tentando viabilizar a Lei 11.645. Precisamos, né, incentivar os debates nas escolas, nas universidades, nos centros de cultura, enfim, pelos todos os espaços no Brasil. Quer comentar, Verônica? Não, eu ia só acrescentar que eu acho que a gente não começa a pensar em mudar. Eu não acredito, na verdade, eu sou mais radical. Eu não acredito em pensar numa sustentabilidade sem pensar antes, sem fazer antes uma grande crítica ao capitalismo, né? Porque eu acho que o problema todo é o sistema. Né? É o sistema no qual a gente vive, é um sistema que é visceralmente predatório. Eu usei visceralmente de propósito, porque está arraigado nele ser predatório, né? Ser predatório e do desperdício, né? Porque é preciso se renovar a cada temporada, sei lá, todos os produtos, né? Porque é preciso que haja o consumo. Então, enquanto a gente não fizer uma crítica disso, né, e pensar numa viabilidade de um outro sistema social e econômico, eu acho que a gente não consegue rever nada, me parece, né? Então, ou seja, sim, sou comunista mesmo, né? Eu ia ser extrema esquerda, né? Como disse o candidato aquele que a gente não vai mencionar. Inominável. É. A gente tem mais alguma pergunta do público? Acho que a gente já abriu. Temos mais alguma? Não? Posso fazer um comentário? Claro. É meio uma pergunta também. Vocês trouxeram a questão, né, da palavra indígena, né, dos mais de 250 idiomas que são falados, né, por todas essas culturas. E daí eu fiquei pensando também nesse desafio que Verônica tem também da palavra, né? A literatura é essencialmente palavra, e a gente tem esse exercício de burilar a palavra, encontrar a palavra que diz aquilo que a gente gostaria de expressar de alguma forma, né? E fiquei pensando sobre essa ignorância que a gente tem em relação às palavras indígenas que estão no nosso cotidiano e que revelam, né, esses lugares, né? Vocês falaram do Guaíba, eu fiquei lembrando de Cumbica, né, que foi construído um aeroporto num lugar que chama lugar de neblina. A neblina que baixa, não é? Eu acho que é. Sim. Então, e a gente teve aqui no Sesc Pinheiros a oportunidade de conhecer um pouco mais, por exemplo, sobre o Iorubá. E eu achei muito curioso como entender a fonética, a pronúncia, o significado dessas palavras revelam novos mundos. Então, se vocês puderem falar um pouco também sobre isso, assim, de talvez como que esses novos mundos podem ser revelados a partir dessas palavras que a gente pode escolher, usar daqui para frente, de alguma forma. Verônica, quer começar? Pode ser. Não, eu vou começar lembrando que no Brasil se falava língua geral, né? Até o século XVIII. Isso
Não, é por aí, né? Então, foi outra coisa que foi destruída. O que era a língua geral, né? Era justamente uma mistura do tupi com o português, né? Então, juntava, né? Claro, era obviamente uma forma já violenta ali, mas se preservava ainda, pelo menos, um conhecimento de pelo menos um tronco, né, de língua indígena. E até isso, né, foi tirado da gente. Então, a gente não tem mais. E sobra, claro, a gente está cercado de expressões e de lugares que vêm de línguas indígenas, né? Cumbica, Anhangabaú, Ibirapuera, né? A gente pode listar vários, né? É só sair por aí e ver Araraquara, né? Lembrando dos Sescs, né? Araraquara, etc. Né? Sério, pelos nomes dos Sescs a gente vai também pegar várias, né? Então, ou seja, ficou aí, né? Então a gente tem um pouco dos resquícios dessas línguas, né? E aí não só do tupi, mas também, como você falou, do iorubá, né? Eu acho que o Museu da Língua Portuguesa ele faz muito esse resgate, né? Volta e meia nós vemos nas exposições como eles nos mostram que está tudo ali, né? As palavras que nós usamos, né? E que talvez o que eu estava falando é que talvez a gente pudesse aprender um pouco mais sobre isso nas escolas, né? Eu não sei se era isso que você queria. É por aí. Edson. Olha, a sociedade brasileira, e particularmente as escolas, né, essas instituições educacionais, não quiseram, historicamente, diálogo com as tradições e línguas indígenas, cosmologias, né? Muito pelo contrário, assim, fizeram um tanto de coisas absurdas. Quando eles diziam que iam ensinar, eles faziam uma coisa assim, né, de lembrar, vamos pensar assim nas coisas mais recentes, lembrar do índio no 19 de abril, que é o único dia, né, para falar de folclore, inclusive, né, porque índio é passado, né, o índio está congelado no tempo passado, índio é passado. Então, o lugar do índio é no passado. A gente lembra que no 19 de abril, dança, inclusive, a música da Xuxa, né, Índio Fazer Barulho, para lembrar direitinho, coloca as crianças, né, com o rostinho pintadinho, cocá de cartolina para dançar e lembrar do folclore. E aí vem as generalidades, né, as generalizações. Índio. Aí o Daniel Munduruku eu gosto dessa provocação dele. Daniel fala assim: índio é um metal, né? Essas luzes de LED, né, TV, essas telas de LED, elas são produzidas a partir do metal índio, que é um metal maleável, né? E o índio, como todo elemento químico, tem número atômico e massa atômica. Então, se a gente for na tabela periódica, tem lá IN, né, que é a sigla do índio, e tem lá todas essas coisas, número atômico, massa atômica. Nós não somos isso, tá? Nós não somos índio. Eu sou Caiapó. O Daniel Munduruku é Munduruku, o Ailton Krenak é Krenak. Né? Lá próximo do meu povo, né, onde vive meu povo, tem o povo Assurini, tem o povo Xicrim, tem o povo Aiuai, tem o povo Palicur, tem o povo Caripuna, tem o povo Galibi, tem o povo Wayampi, e são mais de 300 povos diferentes, que as pessoas querem enquadrar tudo em índio, sabe? Índio, não sei de onde que inventaram, né? Enfim, não vou gastar minha energia sobre isso, mas, definitivamente, essa generalidade não corresponde, ela é injusta com relação às nossas diversidades sociolinguísticas. E aí fala assim, todo índio fala tupi. Não, olha, tudo bem, nós temos que respeitar e conhecer tupi, porque, inclusive, a língua tupi, que existiu até 1755, né, terminou ali com o Diretório dos Índios, a língua tupi ela foi base da língua geral falada no Brasil. Só que o povo Caiapó, por exemplo, não fala a língua tupi, sabe? Nós falamos a língua mebengocré. São muitas línguas diferentes. Quem fala mebengocré não consegue se comunicar com quem fala a língua tupi. É tipo um russo querendo conversar com um italiano, sabe? Não vai fluir a conversa porque as línguas são muito diferentes, né? Aí todo índio adora Jaci, adora Tupã. Olha, nós, Membengocré, temos respeito a Jaci e Tupã,
mas nós não temos assim vínculo com essas entidades, porque elas são dos povos do tronco tupi, entendeu? Então a sociedade brasileira, a escola precisa entender coisas básicas, sabe? O IBGE mostrou aí os dados relativos à contagem da população feita em 2022, falou que são mais de 1.800.000 indígenas e que teve um crescimento de quase 80% da população indígena no Brasil, comparado com o censo de 2010. Todos os estados e municípios do Brasil têm povos indígenas, têm pessoas indígenas nas universidades, nos centros de cultura. Os povos indígenas criaram um ministério, né, específico dos povos indígenas. Estamos retomando a FUNAI, estamos retomando espaços dentro das instituições de cultura e de ensino, estamos ocupando as universidades. Ano que vem será criada a Universidade Indígena no Brasil. Ainda é pouco, sabe? Porque a gente ainda vai fazer muita retomada. A sociedade brasileira não pode seguir impavidamente, sabe, as suas atividades sem levar em consideração essa diversidade, que, se bobear, é a maior beleza da sociedade brasileira, essa diversidade sociolinguística e cosmológica que está invisibilizada e que não é admissível que continue assim. E ainda bem que veio essa crise climática toda, sabe, para as pessoas assim perceberem que é possível conversar com os indígenas, porque os indígenas podem representar ideias para adiar o fim do mundo. Muito bonito e muito inspirador, e ouvindo vocês e ouvindo o que o Edson trouxe agora, eu penso muito também na população negra brasileira, né? O quanto negro, ser negro, essa grande generalização, não diz nada sobre nós, né? E como, nesse momento, a gente também, na atualidade, busca as nossas raízes e o significado das nossas palavras e a nossa religião, e essa busca de voltar para algum lugar que nos foi tirado e que também compõe a população brasileira, né? Então, essas generalizações que não nos servem e nos esvaziam, na verdade, né? É uma luta constante da gente se reencher o nosso copo d'água, na verdade, né? E aí a gente está chegando no final, né? A gente tem 10 minutinhos, posso encarar assim? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você e depois eu faço uma pergunta para o Edson. Verônica, quando você se propôs a escrever Krakatoa e mexer com as forças da natureza, que é uma força invisível, mas muito presente, você encontrou algum limite, algum respeito você precisou impor para lidar com essas forças? Como foi esse momento de fato, se deixar levar para buscar todas essas vozes? Como foi esse encontro e se houve algum limite nesse mergulho? Bom, eu acho... Não sei se entendi bem a ideia de limite, né? Mas eu acho que, um pouco como eu já falei, tinha essa grande dificuldade de como lidar com essas forças, né? E eu acho que eu também me refiro muito às forças porque eu sempre imagino elas muito maiores que nós, né? Sim. Acho que por isso que também gosto tanto do termo que o meu amigo deu de entidades, né? E eu acho que a minha grande preocupação era justamente... Acho que também a grande preocupação em não querer humanizá-las era também uma preocupação em não querer rebaixá-las, né? Então, ou seja, manter essas forças, né? Como forças maiores que nós. Eu acho que daí que vem um pouco também esse modo de falar mais hierático delas, né? Eu acho que talvez tenha sido essa a minha preocupação. Não sei se é nesse sentido. É exatamente nesse sentido, de quando a gente pensa em forças da natureza, e aí muito do que a cultura de matriz africana traz também, daquilo que é tão poderoso que nem tudo pode ser dito, ou nem tudo pode ser visto, né? Como é que a gente lida do que você vai trazer para essa força e daquilo que você não vai trazer porque talvez não foi possível alcançar, ou porque não dizer já é dizer, de alguma forma, sobre a força da natureza. Sim, é sempre uma grande dificuldade. A minha ideia era... Eu acho que talvez a minha maior preocupação era mantê-las assim. Repara que toda vez que eu falo, eu boto a mão no alto, né? Porque eu imagino elas no alto, né? Então, era manter elas nessa... longe, né? Assim, nos olhando de cima. Tá. Edson,
Você mencionou um pouco mais cedo que a gente ia falar sobre essa sua transição do historiador para a literatura. Por que a literatura te convocou tanto, né? Porque você já disse para a gente muitas vezes do seu ativismo, da sua incidência, do seu papel como docente, como professor, dentro da universidade, nesse lugar acadêmico. Mas a literatura também é sua seara hoje, né? Por que esse convite da literatura foi inevitável para você? Olha, não sendo objetivo na resposta, sabe, mas fazendo rodeios, primeiro eu preciso dizer assim, que a minha área de formação, né, inicial, inclusive, que é a história, é uma área dura, sabe, porque os historiadores eles estão o tempo todo em busca de uma verdade. E a verdade, ela obviamente é construída através de uma metodologia e tal, mas é preciso verdade, né? Então, os meus colegas historiadores, eles ficam me perguntando assim, mas por que, assim, como é que você foi parar na literatura, sai da história e vai para a literatura? Tem um modo mais radical de cobrança, sabe? No meu trabalho, os meus colegas falam assim, Edson, você precisa escrever artigos científicos, entendeu? Você precisa publicar, porque a gente precisa apresentar resultados. A gente tem que apresentar resultados para as instituições, para o MEC, não sei para quem. E aí eu falo assim, mas eu estou escrevendo, olha aí, literatura. Não, mas literatura não tem validade, porque não é um conhecimento científico, entendeu? E particularmente científico no campo da história. Aí eu falei, olha, meu amigo, eu acho então que a gente vai ter que fazer uma conversa com a CAPES, sabe? Porque a CAPES não pode continuar assim, desconsiderando essas escritas, porque nós estamos nos propondo, inclusive, a fazer um movimento de reencantamento, de adiar o fim do mundo, e o pessoal quer que a gente escreva uma outra coisa sem o pé no chão, sabe? Então, assim, o que me convoca, e que não é fácil fazer essa transição, por conta dessas pressões todas institucionais, de colegas, de profissão, de história, sabe? O que me convoca é a força da ancestralidade, sabe? O diálogo com os povos indígenas, essa proximidade com os povos indígenas, as escutas que eu faço, o respeito que eu tenho aprendido a ter com as lideranças indígenas, sabe? Que me aproxima de um conhecimento que, para mim, é muito significativo e que é muito mais fácil trazer para o campo da literatura, sabe? Que é uma linguagem mais tranquila, mais leve, do que levar, de repente, para um outro campo de conhecimento. Então, eu insisto, inclusive porque nós temos um grupo de escritores indígenas, sabe, muito bem organizado, de maneira muito orgânica. Inclusive, em novembro, teremos um encontro nacional de escritores indígenas no Rio de Janeiro, né, que aí é o momento que a gente discute, assim, sabe, o que a gente vai escrever, qual é o sentido, vamos minimamente tentar alinhavar aqui algumas questões coletivas nossas de escritores indígenas para dar o recado para a sociedade brasileira, né? Então, eu embarquei nisso tudo porque eu acredito, obviamente, no meu pertencimento, nas minhas cosmologias. Eu quero encerrar falando de uma história que é trágica, mas ela tem um lado que, para mim, foi muito construtivo e positivo. Há alguns anos atrás, um carro que eu estava a serviço indo para uma aldeia foi interceptado por pistoleiros lá no sul da Bahia, na BR-101. Pistoleiros que chegaram gritando, tem um índio dentro do carro, estavam se reportando a mim. Eles pararam o carro, me arrancaram de dentro do carro, me deram um monte de pancada na BR-101, sabe? Depois jogaram gasolina no carro e atearam fogo, entendeu? E me ameaçaram de morte, apertaram gatilho de revólver na minha cabeça e tal, não saía bala. E aí, depois de tudo que aconteceu, que para mim foi muito traumático, eu fiquei pensando assim, um espírito meio rebelde, sabe, meio que querendo dizer assim, poxa, mas eu fico muito triste, porque os meus antepassados, os espíritos da floresta, não me protegeram no momento que tinham que me proteger, eu brigando comigo mesmo, né? E aí, os meus antepassados responderam, falando assim, meu filho, mas você está vivo ou está morto? Né? O que você está reclamando de quê? Você estava lá com um monte de gente com arma na sua cabeça, apertando o gatilho, entendeu? Colocaram fogo no carro. Você está aí reclamando, levanta e vai, entendeu? Que a luta tem que ser construída, entendeu? A gente tem que construir isso aí, olha, o planeta não pode acabar, não que eu vá salvar o planeta, mas, poxa, né, a gente tem que assumir um compromisso de colaborar nesse processo de repensar as relações humanas na Terra. E esse repensar se dá no campo da literatura, muito no campo da literatura, e uma literatura que nós estamos produzindo em diálogo com a sociedade brasileira e, particularmente, em diálogo com os nossos povos. Então, eu vou muito nas comunidades indígenas, tanto do meu povo quanto de outros povos, para aprender, obviamente, com eles e, a partir daí, fazer o diálogo na literatura. E aí eu quero fechar mesmo dizendo que eu concordo muito bem com a minha colega Verônica, no sentido de que tem que repensar
O capitalismo, sabe? O capitalismo, olha, eu acho que não tem jeito. Pensar numa sociedade livre, numa sociedade emancipada, numa sociedade de equilíbrio climático dentro do modo de produção capitalista, eu sinceramente desconfio que esse negócio não vai dar certo, entendeu? Então, enquanto nós não seguirmos para um outro rumo, vamos continuar nessa angústia, nessa agonia aqui de estarmos ameaçados de extinção. Não só de extinção da vida humana, mas da vida como um todo no planeta. Quero deixar registrado isso porque eu aprendi dentro dos movimentos sociais, sabe, que capitalismo não é uma coisa de Deus. É preciso pensar no comum, né? Não está ali na lógica do capitalismo. Posso deixar uma provocação, só para a gente encerrar de vez mesmo? Se o planeta fosse um personagem numa criação de vocês, qual seria a principal característica desse personagem, para a gente encerrar? Das duas, uma. Ou ele gritaria o tempo inteiro, ou ele não falaria nada para mim. Olha, para mim, o planeta é uma mulher, né? Uma mulher prene de vida, sabe, assim, de vida, que jorra a vida o tempo todo e que ressignifica a vida. Então, a imagem que eu tenho é essa. O planeta é mulher, né? O planeta é mulher, né? Essa imagem que eu consigo ter plena de vida. A palavra é bondosa, sabe? Ela é, assim, tem muita vontade de que a vida continue. Só que nós, filhos da terra, insistimos em sermos o filho absolutamente rebelde, mal educado, mal criado, e queremos destruir a nossa mãe terra, e a terra está dizendo, menino, quieta, entendeu? Porque na hora que eu levantar a minha força, você não vai aguentar, né? Então, nós temos que pensar direitinho o que nós vamos fazer daqui para frente. Então, para encerrar, é isso, menino, quieta. Obrigada, gente. Semaia Oliveira e Edson levantam-se e dão um abraço. Agora vemos o cartaz desta edição do evento Sempre um Papo São Paulo. Livros de Verônica Stiger estão sendo vendidos na porta do auditório do Sesc São Paulo. A autora autografa livros e conversa com pessoas do público. Semaia e Edson também interagem, e agora os três conversam entre si e posam para uma foto. A imagem congela com os três sorrindo e desaparece lentamente.